tem mais jeito, e você começa a gemer. E ele vai dizer: e eu tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, os quais os egípcios fazem servir, e lembrei-me da minha aliança. Deus esquece? Ele apenas está dizendo: eu não me esqueci, eu apenas entendi que a hora é agora. Agora vem a questão: qual o momento, pastor? A Bíblia diz que para tudo há o seu tempo. Eclesiastes capítulo 3. Só para a gente refrescar a memória aqui bem rapidinho, que eu vou fechar essa mensagem aqui. A mensagem já chegou agora, e eu vou apenas aplicar bem rápido aqui. Diz assim: para tudo há o seu tempo, tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo, preste bem atenção nas palavras. Se você for conversar com alguém, você não vai entender o que Deus vai falar aqui nessa noite. Aí um conselho que eu dou: vai embora. Mas se você entender o que Deus está falando aqui agora, Ele vai dizer: volta lá, no primeiro. Tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito. Para o quê? Você sabe o que é propósito? Propósito é uma bênção que Deus tem estabelecido, uma promessa que Deus tem estabelecido para a tua vida. Certo, pastor? Quando é que eu vou pegar ela? Quando você chegar na posição que Deus quer. Qual o tempo, pastor? Não existe tempo. Tempo é no tempo que você estiver, no tempo e na posição que Deus quer. Esse é o tempo. Esse é o tempo do propósito, de acontecer o propósito. Diz assim, e diz o verso 2, só para você entender: há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Se gerou, tem que colocar o menino para fora. Se plantou, tem que colher. É ou não é? E quando você vai plantar, é de um jeito, mas quando vai colher, é de outro. O trabalho para plantar, talvez ele não será maior do que o trabalho para colher. O trabalho que você tem para gerar, talvez não será, sabe? Será maior para ter a criança do que para gerar. E diz assim, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar, tempo de se afastar de abraços. Porque tem hora que você abraça tanto que o povo lhe chama de falso, ou muitas vezes está ali abraçando e apoiando pelas. E o que é que você tem que fazer? Se afasta. Há tempo para tudo. Às vezes da família, você está abraçando pessoas da família, mas tem gente que quer ver tua desgraça, tua derrota. Infelizmente, porque no outro tempo você era boa, você era bom, mas agora parece que estão te olhando totalmente diferente. Então tem hora que a melhor coisa é você sair de cena. É ou não é? Sai de cena. Mas essa não é a mensagem que eu tenho para dar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de lançar fora. Aquilo que vai te tirar da presença, lança fora. Mas vamos lá. Pode tirar da tela. Deixa lá, Êxodo capítulo 6. Presta bem atenção. A palavra do Senhor diz que o tempo se passa. A família de Israel, a família de José vai exatamente para a terra do Egito. Chegando lá está seu pai Jacó, seus irmãos, a família, tão somente de todas as 12 tribos. Os irmãos de José, a família de José está ali. Diz a palavra do Senhor que José coloca agora os seus parentes numa terra chamada terra de Gósen, a terra que tão somente foram separadas para os irmãos e a família de José morar. Diz a palavra do Senhor que o tempo se passa, José morre. E quando José morre, o povo está bem multiplicado.
A palavra do Senhor diz que um dia Faraó já não lembra mais de José. Os faraós foram passando, passou o primeiro faraó, passou o segundo faraó, passou o terceiro faraó. Do terceiro em diante já não lembrava mais de José. Isso é normal, né? Você morre hoje, quando é daqui a pouco a viúva já nem, ou o viúvo já não lembra de você. Então, passou, aconteceu com José. Os feitos que José fez ficaram registrados, mas ninguém queria mais ler, ninguém queria mais lembrar de José. Porque passou, passou, vamos viver coisas novas. Mas entenda, o passado passa para você, o passado simplesmente passa para mim. O passado talvez não tenha importância para você, o passado talvez não tenha importância para mim, mas no caderno de Deus o passado ainda existe. Ei, entenda, existe para quê? Para condenar? Não, porque só no caderno do Satanás que existe o passado para te condenar. Mas as bênçãos do passado que Deus fez sobre ti, Deus está dizendo, estão vivas e estão apontadas para mim 24 horas. E eu tenho visto, só que, entenda, as promessas que Deus fez, vai acontecer um tempo, vai se passar um tempo. As coisas, muitas coisas vão acontecer nesse período. E muitas vezes você não vai entender. Você simplesmente vai dizer, cadê as promessas? Gideão questionou muito com Deus. Gideão até olhava e orava. E talvez eu lendo ali, eu começo a lembrar, parece que a oração de Gideão não era outra. Era malhando trigo no lagar, e a oração de Gideão não mudava. Cadê o Senhor? Cadê o Deus que abriu o mar vermelho? A oração de Gideão era essa o tempo todo. Gideão, ele orava a Deus o tempo todo quando estava malhando trigo no lagar. Ele orava quando estava voltando para casa. Ele orava quando estava indo para o lagar. Ele estava o tempo todo questionando e dizendo, é uma desgraça dessa comendo tudo. Eu tenho que me esconder para poder malhar trigo, para poder trazer alimento para casa. Eu não sei aonde o Senhor está, Deus. Deus, o Senhor não está vendo isso. Já há 5 anos os filisteus estão acabando com tudo. Entenda, o clamor de Gideão começa agora a transpor agora, e começa a romper as barreiras, e começa a passar do teto, e chegar ao teu trono de Deus. E quando é esse tempo? O tempo é, quem determina o tempo é o nosso clamor, a nossa oração e a nossa determinação. Quando nós queremos agora tão somente concluir um curso ou fazer um curso, basta nós nos dedicarmos que nós vamos conseguir. Basta nós aplicarmos a nossa atenção total que nós vamos chegar. O milagre muitas vezes tudo que depende é simplesmente da tua determinação. Você quer um milagre, mas você quebra a campanha. Você quer um milagre, mas você não ora uma madrugada e acha que está com tudo completo. Você simplesmente quer um milagre, mas você não insiste na porta batendo, como aquela mulher do capítulo 18 de Lucas. Você quer um milagre, mas tão somente você não insiste em fazer aquilo que Deus está falando no teu coração. Então entenda tudo que você precisa entender, que a promessa está de pé, o milagre está mais próximo que a roupa do seu corpo, e Deus está preparado dizendo, basta você clamar, basta você se posicionar para viver os milagres. E quando é esses milagres, Senhor? Era para demorar 10 anos, mas por conta do teu clamor só vai demorar 1 ano e 6 meses, só vai demorar 6 meses, só vai demorar 8 meses. Depende da tua busca, depende da tua intercessão, depende da tua dedicação. Jacó entra no Val de Jaboque, na mesma noite Deus traz a resposta. Qual o problema? Muitas vezes o problema é que há processos que nós passamos que é exatamente para tratarmos de nós mesmos. Deus permite que nós passamos para tratar de nós mesmos. Tratar o linguajar, a maneira de viver, a maneira de falar, a maneira de se comportar. Tem hora que Deus aperta o parafuso somente para você mudar. Sai de perto de família que não te ajuda a ser crente. Pastor, vai virar intrigado. Não, só não posso conviver com você, porque infelizmente você não me ajuda a ser crente. Eu tenho que ter intimidade com aquele que tem preparado o meu milagre e está preparando o melhor para mim. Que eu não quero viver essas maldições do passado. E tem hora que eu tenho que sair de perto. Eu estou igual a Abraão. Se Deus mandar, estou fora. Importa que eu agrade a Deus e não os homens. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Importa que eu agrade a Deus.
Ah, mas você é antipático. Até hoje você não trouxe uma feira para mim, rapaz. Quem mandou foi Deus. Quem manda a condição é Ele. Quem me sustenta é Ele. Eu estou aqui de madrugada, mas é Ele que está mandando sustento. Ele que está cuidando de mim. Ele é quem está me abraçando no momento que eu estou chorando. Por dentro eu estou doente e Ele é meu médico para me curar. Ele é aquele que está curando. Porque se depender de você, morra infeliz. Porque tem gente que deseja o mal. Tem gente que tem um coração mau. E tudo que você precisa ter discernimento. A palavra do Senhor diz no capítulo 1, no capítulo 6 e o verso 1 do Êxodo, o Senhor naquele momento, entenda, que o Senhor se levanta e diz agora: Moisés, se prepare, porque Faraó vai conhecer quem é o Deus de Israel. Se prepare, porque o Faraó agora vai ter que entender quem é que manda no Egito. Porque se esqueceram de José, mas eu não me esqueci da promessa que eu fiz para José, para Jacó, para Abraão. Não. Eu não esqueci da promessa que eu fiz para o meu povo. Eu disse a Abraão: olha para o céu, Abraão, conta as estrelas do céu. Abraão naquela noite não conseguiu contar. Eu chamei Abraão mais uma vez e disse: Abraão, olha para a areia do mar, começa a contar os grãos de areia. Abraão naquele dia não conseguiu contar. Eu disse: Abraão, assim como as estrelas do céu você não pode contar, como a areia da praia você não consegue contar. Eu quero te dizer que as tuas gerações são exatamente como as estrelas do céu e como a areia do mar. A promessa está feita e está chancelada, e eu estou dizendo que passa céus e passa terra, mas aquilo que eu tenho determinado não vai passar. O tempo passa, vem a primeira geração, exatamente de Isaac, vem a segunda geração de Jacó, depois vem José da sucessão. José, você sabe, a história diz: José se torna governador, não muito fácil, diante de uma luta muito grande. As gerações se passam, creio eu, depois do quarto faraó, diz a palavra do Senhor que esqueceram de José. O povo que estava no Egito, agora faraó decide que aquele povo é forasteiro, e aquele povo será escravo na mão de faraó. Porque tudo que o diabo quer é que você vire escravo na mão dele. Tudo que o diabo quer é que você fique submisso, sem condição de adorar a Deus. Era o povo com desejo de adorar a Deus, mas Faraó está dizendo: tem trabalho e tem serviço para vocês. Era o povo querendo adorar a Deus, ele está dizendo: amanhã vai dobrar o trabalho. Aí simplesmente a notícia chegava para Faraó e dizia: eu vi um povo reunido dizendo que amanhã, naquela folgazinha, vai cantar uns louvores e vai orar ao nome do Deus de Israel. Faraó, quando ouvia isso, automaticamente dobrava o trabalho, a ponto de dizer: esse povo está desocupado. Diz para eles que a partir de amanhã não terá palha para eles fazer e mexer barro. Agora diz para eles que eles vão Então o faraó disse assim: ó, vocês estão desocupados. Em vez de trazer palha, quem vai colher a palha é vocês agora. Não tinha espaço. Você já percebeu que quando você decide adorar a Deus, sempre vai vir alguém na tua casa para você não vir para a igreja? Quando você diz que vem para a igreja, sempre vem um parente dizendo assim: hoje eu vou jantar na tua casa. Aconteceu com a senhora? Acontece. Nunca aparece, mas quando parece que a bênção está perto de chegar, o negócio está para se movimentar ao teu favor, vai ser levantado de todos os lados. Se você não tiver visão espiritual, você simplesmente não consegue viver o milagre que Deus tem para você.
Se você não decidir ter um posicionamento, porque todas as vezes que você decide dar mais para Deus, o inimigo se levanta de todos os lados. Você não tem noção. Começa agora a aparecer trabalho, serviço. Mulher, tem uma proposta. Se tu trabalhar amanhã, o negócio vai ser maior. Se tu trabalhar amanhã, o que vai aparecer amanhã vai dar para pagar as tuas contas. O que vai aparecer amanhã mas viu que vai confrontar exatamente com o que Deus, com o horário do culto, o horário de adoração ao Senhor. Já percebeu essas coisas? Tem a mão de Faraó envolvida nesse negócio. É simplesmente Faraó se envolvendo nesse negócio. E você não consegue ter uma intimidade para você romper e dizer: não, eu tenho intimidade com Deus, eu vou viver o maior milagre da minha vida. Como eu vou viver se eu não tenho intimidade com o dono do milagre? E todas as vezes que eu vou ter intimidade com o dono do milagre, buscar mais a presença, ir ao culto, porque culto é necessário, porque a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Se você não tiver humildade para sentar e ter mais fé, porque eu lembro que eu preguei aqui, eu acho que foi quarta-feira, eu digo que eu preguei mais para mim do que para vocês. Eu não preparo esse bolso, a palavra vem, acontece. Como? Não sei explicar até hoje. Mas quem escolheu capacita. Quem escolheu, ele dá. Quem escolheu, ele faz. Por isso que ele disse para Moisés: Moisés, vem. Aí Moisés disse assim: mas eu não sei. Aí ele diz: mas eu sou e sei. Fica tranquilo, porque eu vou fazer com que você tenha aquilo que você precisa ter. Você vai ser o que você precisa ser, e você vai estar capacitado para aquilo que eu vou te dar. Fica tranquilo, porque eu vou preparar você. Então a palavra do Senhor diz que tão somente o Senhor ouve o gemido do povo. O povo não aguentava mais, porque quanto mais o povo desejava adorar a Deus, mais tão somente Faraó dava cargas e mais carga para ele, mais carga para eles. E tão somente a um ponto que eles começam a orar e começam a dizer: Senhor, e agora? Creio eu que Joquebede era uma mulher que orava muito. Joquebede era aquela mulher de fé, ensinava a seus filhos, ensinava a Moisés, ensinava a todos os seus filhos a adorar o Senhor. Aquele povo já não vivia mais. A vida daquele povo era trabalho, dormir, acordar, trabalhar. Dormir, acordar e trabalhar. Viveu uma vida de escravidão, já não tinha mais prazer para nada. Creio eu que acordava pela manhã, e você sabe que uma rotina dessa, ela deixa você exaustivo em todos os sentidos da vida. Começa a mexer com o teu psicológico, começa a mexer com tua alma. A tua alma já não tem mais prazer de viver, porque a tua alma são emoções. O teu sorriso vem da alma, a tua alegria vem da alma, os teus sonhos vêm da alma, os teus projetos vêm da alma. Já não tinha mais prazer na alma. E se não tinha prazer na alma, já não tinha mais projeto, não tinha planos, não tinha alegria, não tinha prazer. Já não tinha mais, porque as suas emoções, elas vêm da alma. A tua alma já não existia mais. A tua alma só tinha o quê? Um desprazer. Que agora a tua alma, tudo que desejava era morrer. A tua alma tinha vontade de dormir e não acordar. Assim era aquela geração. Aquele povo estava vivendo a pior injustiça que você possa imaginar. Aquele povo estava vivendo uma injustiça que tão somente, sabe, Deus, ele tinha feito uma promessa. E creio eu que Joquebede, enquanto pedia para Moisés e os outros sentar na mesa para poder ensinar a palavra do Senhor, e creio eu que em alguns momentos Joquebede pegava a palavra e dizia assim: ó, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus do passado, o Deus de Abraão, o Deus que um dia tirou Abraão da sua terra, ele fez uma promessa. Ele fez uma promessa também a Isaac, fez uma promessa também a Jacó, que a sua descendência seria numerosa. E quero dizer para vocês, meus filhos, estou conjecturando aqui para você entender, sentado na mesa,
E Joquebede dizendo: nós não somos qualquer pessoa. Nós estamos escravos no Egito, mas nós não somos do Egito. Estamos escravos aqui, mas nós temos uma promessa. E o céu olhando e dizendo: é isso mesmo, Joquebede, se prepara porque vocês vão viver milagre. É você ensinando seu filho e dizendo: meu filho, alimenta o teu coração, porque a desgraça não vai continuar por muito tempo. Porque o Deus que fez a promessa está dizendo que a desgraça tem que ir embora. Quem vai reinar sobre a nossa vida é a prosperidade, a alegria. A nossa alma vai voltar a ter riso. A palavra do Senhor diz que quando os filhos de Israel voltaram de Sião, a boca deles estava tão... olhava para a boca de todos, só via os dentes. Muitos estavam banguelo também, dava para ver a banguela, porque estava todo mundo sorriso. Sabe, a ponto deles escreverem e dizer assim: quando nós voltamos do cativeiro, voltamos como os que sonham, porque voltaram tão felizes, tão alegres, dizendo: nós saímos daquela desgraça, nós saímos daquela situação, nós saímos daquele inferno, nós saímos dessa situação que nos humilhava. Então, quando eles voltaram do cativeiro, voltaram como os que Joquebede ensinando e dizendo: se prepare, porque ele vai operar. Não sabia Joquebede que fazia dentro de pouco tempo, aquele menino que ela gerou, que ela teve que jogar fora, mas agora de volta teve que cuidar de novo. Não sabia ela que Deus estava criando uma situação. E ali tão somente o encontro que Deus tem com Moisés ali, e diz: Moisés, se prepara, é você, Moisés. E Moisés vai de encontro. O faraó vai ver o que eu vou fazer com ele. Porque o faraó que estava atualmente estava simplesmente dando seguimento aos outros que estava dando seguimento àqueles. Mantém o povo escravo. Mas esse povo tem promessa. Não quero nem saber. Quem foi que fez promessa? O Deus de Israel. O Deus que eu conheço aqui é o Deus Nilo. O Deus que eu conheço aqui é o Deus só. Eu não conheço esse Deus de Israel. Se preocupe não, que você vai conhecer ele. O faraó não sabia, mas Deus disse: Moisés, vai lá, porque o faraó vai me conhecer. O faraó vai saber quem sou eu. Se tocou nos meus, tocou em mim. Se tocou no meu povo, era o povo querendo adorar, e o faraó não deixava. Mas Deus está dizendo: vai chegar o momento de sorrir. Pode até ser difícil, meu filho, mas continua nessa persistência. Continua crente, continua acreditando, porque quem fez a promessa está dizendo: fica tranquilo, quando passares pelas águas, elas não vão te submergir. Quando você passares pelo fogo, eles não vão te queimar. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, não tenha medo, porque eu estou contigo. A mortandade não vai te assolar ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ele está dizendo: olha, fica tranquilo, não vai ser fácil, mas eu quero te dizer uma coisa: que derrotado você não vai ser. A tua casa vai continuar de pé. Fica tranquilo, porque nessa caminhada não vai ser fácil, mas eu quero te dizer que a vitória é certa em nome de Jesus. Não é fácil. Ser crente é uma luta, é uma batalha todos os dias. Tem dia que você diz, é igual a Daniel, está lá na cova dizendo: é hoje que eu vou morrer. O leão vem, cheira, não vai me engolir agora não. O leão vai embora. Não vai não. O leão sabe que você tem dono. O dono do leão está dizendo: leão, você não mexe no que é meu. É você na cova e pensando que vai morrer. Tem dia que você acorda e diz: eu não sei se eu vou passar desse dia. Deus está dizendo: sou eu que dou a última palavra, fica tranquilo. Você vai passar desse dia, vai passar do outro. Você ainda vai suportar muitas coisas. Tem coisas que você diz: será que eu vou aguentar? E o Senhor está dizendo: sou eu que te dou sustento. Não é você que tem sustentado de pé até hoje, mas sou eu que tenho carregado você.
Tem hora que dá medo, tem hora que tudo que nós queremos, Senhor, e o que é que vamos fazer? Ele está dizendo, não faz nada, fica quieto. Cala a boca. Mateus 6,6, vai lá para o quarto, entra no quarto, ora, fala comigo, acalma esse coração, porque toda ansiedade, eu não gosto disso. A ansiedade precede a queda, a ansiedade precede o erro, a ansiedade sempre vai preceder a sair do meu propósito, das minhas promessas. Não entre em ansiedade. Está desequilibrado? Então fecha a porta, não deixa, joga a chave no mato, fica lá trancada. Mas não deixa. Desequilíbrio vai gerar desequilíbrio. Então o Senhor se apresenta e diz, Moisés, vai até lá. Deus está dizendo nessa noite para você, se for preciso eu entrar em cena para poder alguém calar a boca ao teu respeito, eu vou entrar. Porque alguém pensa que você não tem dono. Alguém pensa que você é Zé Ninguém. Alguém pensa que você simplesmente não ora. Mas eu vou me levantar em teu favor. Porque tem gente que acha que é melhor do que o outro, mas ainda quem julga você ainda é o céu. Quem julga a tua casa ainda é o céu. Eu quero dizer para você que enquanto você anda, os céus está te enxergando nesta noite. E Ele está dizendo para você nesta noite, meu filho, a tua causa é a minha causa. A tua causa está diante do tribunal de Deus. Tem hora que alguém quer desequilibrar, alguém quer tirar você da graça, mas Deus está dizendo, eu te conheço, eu te chamei para ser serva, eu te chamei para estar na posição, porque não é para sair da posição, porque eu quero te usar. Eu quero fazer com que alguém reconheça que você tem dono, que você é serva do Senhor e que você carrega a presença de Deus. Você vai botar a mão em alguém, vai botar a mão em algum lugar e alguma coisa vai acontecer. Por quê? Porque é Deus que está sobre ti, é Deus que compra a tua causa, as tuas brigas quem compra é Deus. É Deus que está nesse negócio. E você não depende da terra, você depende do céu. E o céu responde por você. O céu fala por você. O céu ele te conhece. E o céu vai se levantar ao teu respeito. Vai, com certeza. O céu não vai deixar passar em branco isso. Não. Tem gente que vai se surpreender por esses dias, aguarde. Tem gente que vai ter que calar a boca a respeito de alguém. Vai sim. Pode morrer de inveja. Eu quero dizer para você, vão ter inveja, mas não se importe. Deus está entrando em cena. Deus está, fica de pé em nome de Jesus. Deus está dizendo, Moisés, diga para Faraó que ele vai conhecer quem é o Deus de Israel. Se prepare. O problema é que todo mundo julga você como a maioria. Mas o céu te conhece que você não é igual à maioria. Você não é de muita conversa. Você é de muita oração, rapaz. Você não é de muito papo. Eu sou de muita intimidade. Eu não sou de muito aparecer, mas eu sou de muito me esconder na presença do Altíssimo. Eu sou, porque Ele sabe que o melhor lugar que eu possa estar é na presença dEle. É dizendo, Deus, em tuas mãos a minha vida está, Senhor. Porque muitos até se levantam, mas não conhecem a dor que você está passando. Não conhece a causa porque você está sofrendo. Não sabe. E eu vou contar agora. Sabe por que você está sofrendo? Porque você está lutando para ser fiel a Deus. Você simplesmente está lutando para ser crente. Porque se fosse deixar os pensamentos invadirem, você já tinha se desviado.
mas por causa dele você está de pé. Quando você olha para os quatro cantos, você está dizendo: é por tua causa, Jesus. Será que o céu não está vendo isso? Eu ainda sou crente. Por quê, Senhor? Porque eu te amo. Eu ainda sou crente porque o Senhor tem falado comigo e o Senhor não tem deixado eu cair. Porque os pensamentos passam na mente, mas o Espírito Santo vem e te abraça, te dá força, resiliência. O Espírito Santo vem dizendo assim: ó, calma, calma, calma. Porque nesse meio, nessa agitação todinha, se você deixar as coisas acontecer, vai dar errado. Aí você diz: é, Senhor, por sua causa. Tem gente aqui nessa noite que já não fez coisa errada porque ama Jesus. Tem gente aqui nessa noite que sabe as dores que sente e sofre. Não é por causa de família. Se dependesse de família, já tinha chutado o pau da barraca. Jesus sabe disso, e o céu sabe disso. Não é por causa de coisas, porque perdeu até o amor às coisas, mas é por causa de Jesus. Ainda você é servo obediente, mesmo murmurando, sofrendo, mas você ainda é servo. Mesmo murmurando, é igual a Elias dizendo: Senhor, eu queria era morrer. Eu queria que o Senhor me levasse. E Deus dizendo: não, meu filho, ainda vou te usar. Como, Senhor? Diante desse ribeiro seco. Ele está dizendo: mas eu já tenho preparado coisas novas para você. Então manda logo, Senhor. É desse jeito. Mas Ele está dizendo: calma. O teu clamor está criando raiz. O teu clamor está criando intimidade. O teu clamor está fazendo com que tuas raízes venham a crescer. Porque alguém vai ter que olhar para você e você será referência de crente para alguém. Você será uma referência para alguém que está fraco. Você será referência para aqueles que estão abatidos. Você será referência daqueles que estão, aleluia, querendo se desviar. Você será referência para a tua família. Você, quando pisar naquele trabalho, você vai carregar uma unção. Porque só tem unção quem passa processo. Só tem unção quem passa dificuldade. Só tem unção quem passa coisas insuportáveis. E quero dizer para você nesta noite: alguém vai ter que reconhecer a unção que você carrega. O preço é alto, mas alguém vai ter que ver a presença de Deus sobre ti. Vai, porque você tem suporte. Você não suportaria marido, você não suportaria filho, mas por conta de Jesus você está de pé. E Ele está dizendo nesta noite: eu te abraço, minha filha. Eu te abraço, meu filho. É nessa caminhada que nós vamos chegar a Nova Jerusalém. É nessa caminhada. Por isso que ele disse para você nessa noite: guarda o que tem, para que o diabo não tome a coroa. Porque eu já te coroei. Eu já te dei uma coroa em tuas mãos. E digo para você nessa noite: segura o que tens nessa noite. Porque Ele está te guardando e está livrando você. Há uma justiça de Deus se levantando ao teu respeito. O teu choro nesta noite é um choro de clamor. E hoje, sendo a segunda semana dessa campanha, Deus me mostra aqui nesta noite. Deus está dizendo para mim nesta noite que não é para você falar nada, porque alguém vai ter que chegar até você, vai pedir perdão e vai reconhecer que não era para ter feito o que fez com você, não era para ter falado o que falaram com você, não era para ter dito aquelas palavras que disseram a seu respeito. Não. Sabe por quê? Eu vejo um anjo de Deus hoje aqui visitando pessoa
e dizendo: se retrate com minha filha, se retrate com meu filho. Se prepare. Eu falei isso a semana passada e Deus me faz lembrar de novo. Eu não consigo ver outra coisa. A visão que eu tenho é exatamente essa. Pessoas que estão aqui nesta noite, mas estão machucadas. Mas alguém vai ter que se retratar com você. Senão o céu não é justiça. Senão o céu não é de justiça. Mas o meu Deus está dizendo nesta noite: há um martelo. Eu ouço um batido de martelo batendo ao teu favor. Você crê? Você crê? Dê um glória para o Senhor bem alto. Eu parava agora. Declare, diga sim. O cansaço me atingiu e eu desacelerei. Feche teus olhos e ora ao Senhor. O ânimo em mim sumiu. Conversa com Ele nesta noite. Conta para Ele nesta noite a tua história. Pastor, eu já falei. Repete mais uma vez. Não desisti. Sim. Mesmo assim, por mim eu parava agora. Eu creio, Senhor. Meu coração entrou Meu Deus. em alerta, ficou Tu és fiel, Senhor. Tu és grande. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustar. Ele te sustenta aqui nesta noite. É Ele. Eu já teria É Ele que te sustenta. É. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro. Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Sim. É por causa dele. Eu creio, Senhor. Eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Porque quando eu não der conta, Ele vai me ajudar. Você crê? Se não fosse o Senhor, hein? Se não fosse o Senhor, qual seria a razão de você estar aqui hoje? O vazio da sua alma. É Ele que te preenche. É Ele que tira a angústia do teu peito. Ele tira tudo aquilo que não vem dele. Amém? Há uma justiça de Deus batendo em seu favor. Eu não ia fazer essa campanha. Deus colocou no meu coração e disse: campanha da justiça, meu filho, faça com muita pressa. Há muito tempo que a gente não fazia essa campanha. E quando fizemos essa campanha, muita coisa aconteceu. Inclusive, a esposa de Araújo não podia ter filho. E você sabe quem é. O jogador de futebol. Fizemos essa campanha lá na outra igreja. Eu acho que foi em 2019, 2021, não sei. Está marcada ali na agenda da missionária. E Deus falou com ela. E ela gerou o primeiro filho. Aí ela não gerou o primeiro filho, mas ela gerou também o segundo filho. Eu postei o vídeo no Instagram, quem viu? Alguém viu? Pouca gente viu. Postei lá o vídeo. Por quê? Eu fiz a campanha e por coincidência, que não é coincidência, confirmação de Deus, ela foi lá e postou o vídeo no Instagram dela. Aí chegou até a mim, eu disse: é confirmação de Deus? Então, nessa campanha, até de hoje a 8,
Mulheres que acreditam, que crê e que querem engravidar, se preparem porque Deus vai fazer isso. Ela contou o testemunho. Um pastor amigo meu, quando eu fui assistir ele domingo, ele estava fazendo a mesma campanha. Eu digo, oxê, ele me assistiu, foi lá de São Paulo, um amigo meu, foi o pastor Joel. Eu digo, meu Deus do céu. E aí, de fato, Deus ele vem confirmando essa campanha. E grandes coisas vão acontecer. Eu não brinco de campanha. Eu não faço campanha simplesmente por fazer, não. Se Deus não me confirmar, eu não faço campanha. Só faço quando o céu confirma, faça. E pode dizer para você, eu quero dizer para você nessa noite, os céus dessa noite, se você imaginasse o quanto Deus te ama, e Deus está fazendo reunião